O grupo de pesquisa em circo, o Circos FEF Unicamp, em parceria com o curso de Arte e Mídia da UFCG, apresenta o Pod Circos, uma série de podcasts sobre diferentes produções acadêmicas, científicas e artísticas que buscam ampliar nossa comunicação com a comunidade. Olá, me chamo Luciane Machado e sou de Goiânia, Goiás. Sou uma mulher cis, preta, lésbica de origens periféricas. Sou circense, artista e professora de circo há cerca de 10 anos mais ou menos. Quando eu penso como cheguei na docência na área do circo, eu vejo um tanto de um destino que foi meio que se desenrolando mesmo, sabe? Ao contrário da minha educação formal, que é um bacharelado em psicologia, na qual não atuo, ensinar circo foi quase um complemento. A segunda metade desse fazer fui me apaixonando e percebendo cada vez mais que era o que eu queria fazer. E aí, a partir do momento que eu percebi que era dali que eu queria retirar meu viver, pensando no sustento mesmo, eu fui constando que dar aula seria uma das maneiras mais rápidas de conseguir grana. E eu não sei nem se seria correto ser a forma mais rápida, mas talvez aquela um pouco mais constante e possível em Goiânia. Agora, quando eu olho para a minha formação, eu comecei em uma escola de artes e que tem circo aqui do estado de Goiás, e essa é atualmente uma das escolas que trabalho como professora, o Basileu França. Desse espaço, eu fui pegando diferentes pedacinhos sempre que era possível. Então, eu estava lá e aí descobri outros lugares, fiz formação na Companhia Catavento, depois de uns anos realizei residência artística na Escola Nacional de Circo, por exemplo. Recentemente, eu estava no Circocan fazendo uma formação para professores. Enfim, eu sinto que é muito ir tentando pegar diferentes partes, meio que amalgamando isso em mim, sabe? E aí incluindo diversas áreas do corpo e das artes cênicas como um todo também. Hoje, com a força do virtual, eu também percebo que muita coisa vem nesse formato online, mas também porque eu já tenho um repertório de base formado e eu acho que eu consigo ter a consistência para também me apropriar desse lugar virtual, né? Tem muita coisa que eu vejo, eu vou lá e pesquiso, testo sempre no meu corpo, percebo se eu acho efetivo ou não, e se cabe para o nível das minhas alunas, ou se às vezes cabe para uma, mas não cabe para outra. E eu acho que é isso, são muitos fragmentos na formação de um circense e de um professor de circo. Assim, realmente é quase que uma coxa de retalhos, eu fico com a sensação, pelo menos do meu percurso, assim, de formação. E eu acho que o conteúdo e a minha própria formação também são bastante relacionados com os espaços de atuação, né? Hoje eu dou aula em 2 espaços de forma mais recreativa e um outro de forma profissionalizante. Eu tenho um projeto que se chama Projeto Tecida e nele eu sinto que predominantemente as alunas querem realizar aquela atividade meio que por lazer mesmo. Mas existem algumas pessoas que já vão lá, conhecem o meu trabalho e aí me procuram para desenvolver melhor a questão do profissional, assim. Mas é uma lógica particular, dupla, grupos pequenos, então é possível construir ali um lugar mais intimista. Na Escola Basileu França, que foi onde eu comecei e hoje eu trabalho como professora também, ali eu tenho uma atuação na formação técnica. E aí eu já vejo alunos pensando em serem profissionais. Ou já estão em cena, estão fechando trabalhos, executando editais de cultura. Então eu acho um trabalho muito singular, porque na verdade é mais raro a gente poder viver esse lugar de levar o circo a sério, como eu escolhi um dia, sabe? E ver que o aluno tá levando esse a sério também, como eu fiz. Eu vejo que é um espaço, inclusive, de maior rigorosidade, de insistência, de critérios e objetivos bem definidos, assim. Eu sinto que ali eu posso ser um pouco mais chata mesmo também com a formação dos meus alunos, sabe? Porque sai além desse âmbito do recreativo. Então, como professora, eu sei que ali eu posso exigir essa dedicação que o circo pede da gente. Só que mesmo com 10 anos de circo, eu acho que às vezes é uma loucura essa relação com a sala de aula, porque eu fico bem confusa enquanto caminho, metodologia e didática. Assim, eu acho que o formador do circo ainda é muito atravessado pela ideia de ir fazendo e vai acontecendo. Eu sei que isso já mudou bastante ao mesmo tempo, existe uma diversidade maior de pessoas discutindo o ensino de circo, mas assim, ainda me sinto um pouquinho sozinho nessa batalha, digamos assim, em relação à questão da docência, sabe? Eu queria às vezes poder recorrer a alguma raiz, vertente, assim, e dar uma acalmada no coração em muitos momentos, e eu acho que isso é algo parecido quando penso na criação artística também, sabe? Tô lá fazendo, tá dando certo, tô construindo, mas é um pouco confuso esse fazer, às vezes, sabe? Acho que ter uma mãozinha, nos guiar, assim, nos faria muito bem também por outro lado. Mas caso quem escute aí, né, esteja pensando sobre ser um docente nessa área, eu acho que é um privilégio. Eu acho que realmente é um privilégio a gente poder trabalhar com arte e olhar pra minha vida e me ver nesse lugar, sabe? Eu realmente olho pra isso com muito carinho. E eu diria que se eu pudesse, sei lá, dar um conselho pra alguém em relação à docência de circo, eu acho que é talvez para ir com calma e não tentar ocupar um lugar de saber absoluto,
se permitir pesquisar junto com o seu aluno também, né? E eu tô falando isso, mas eu sou péssima em seguir esse conselho. Muitas das vezes eu falho, eu tô tentando, e é isso. Às vezes eu consigo, às vezes eu falho miseravelmente. Mas eu acredito que essa talvez seja uma única forma de ocupar o lugar sem adoecer também, sabe? E manter um prazer nesse espaço de ser circense como professora. E é isso. Eu acho que esse é um pouco da minha vida como docente na área do circo, e eu espero que contribua de alguma forma com vocês aí sobre o ensino dentro do fazer circense. Obrigada pela atenção. Continue acompanhando nosso podcast em outras publicações no Instagram, @circusfef, e na página oficial na web, Circus Unicamp, em parceria com Arte Mídia UFCG, pesquisando o ensino do circo.